Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Hoje, dia 9 de julho, sábado, celebramos a memória de Santa Paulina. Santa Paulina foi uma grande santa da igreja, né? Ela foi a primeira santa brasileira. Ela nasceu na Itália, mas imigrou para o Brasil com apenas 10 anos de idade, então se naturalizou brasileira, né? E ela foi canonizada por São João Paulo II, né? No seu pontificado, se tornou a primeira santa brasileira. Nessa alegria, pedindo a intercessão de Santa Paulina, iniciemos a reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa lhes chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nesse Evangelho de hoje, segundo São Mateus, Jesus nos fala que nós devemos ser parecidos com o nosso Mestre, né? Jesus nos fala que nós devemos nos familiarizar, nos conformar com o nosso Mestre. No nosso caso, a quem a gente segue? A Jesus Cristo. Então é de extrema importância nós buscarmos essa familiaridade, esse conformar-se, esse ser como o Mestre. A exemplo de Santa Paulina, que nós celebramos hoje. Através do amor, através da caridade, através de ações, né? Jesus, ele nos pede para que nós possamos imitá-lo, para que nós possamos fazer como ele. O que foi a coisa que Jesus mais fez durante sua passagem na Terra? Durante sua vida aqui na Terra? Amou. Amou perfeitamente. Então esse é um dos pontos principais que nós precisamos buscar, né? Seguindo esse Evangelho de hoje. O amor. Pedir a Deus a graça de amar perfeitamente, de amar santamente. A exemplo de tantas pessoas que nós temos dentro da igreja, né? Que foram santos, que souberam seguir a Deus de uma forma perfeita, que souberam seguir a Deus de uma forma mais heróica, mais firme, mais decidida. Então esse amor perfeito a Deus e esse amor para com os irmãos, nós precisamos pedir essa graça, para que nós possamos ser, a exemplo de Jesus Cristo, pessoas que amam mais, pessoas que se doam mais. Outra coisa que Jesus fez, ele tinha uma missão.
Jesus Cristo se doava inteiramente pela sua missão, que ele havia recebido do Pai, com coragem, com decisão. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas que não têm coragem de fazer as coisas. Essa decisão, é igual eu costumo falar, né, no comum, tem esse sangue no olho, né, para ir pegar e fazer. Então Jesus Cristo nos mostra que é necessário ter coragem. Esse segmento dele, esse anúncio do Evangelho, precisa de ser firme, forte, decidido. Não é verdade? Jesus Cristo nos pede para que nós possamos ser pessoas mais decididas e não ter medo. Jesus nos envia. Fala só, não tenhas medo de quem mata o corpo. Mas pelo contrário, nós precisamos ficar receosos daquilo que nos mata a alma, daquilo que pode condenar nossa alma para o inferno, né? Que é o que nos fala aqui nesse pedaço mais para frente, né, do Evangelho. Portanto, todo aquele que se declarar... Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Jesus nos pede, né, para que nós possamos ficar atentos a esses que conseguem nos levar, né, ao caminho errado, ao caminho que não nos leva ao céu. E pelo contrário, nos levam à perdição, nos levam ao inferno. Cuidado! Como nos diz uma outra parte, né, da palavra, orai e vigiai. Nós precisamos disso, né? E outro ponto importante, não ter vergonha. Não ter vergonha do anúncio. Não ter vergonha de anunciar aquele que nós seguimos. Porque aqui nos fala aqui, ó. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declarei em favor dele diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quantas vezes, meus irmãos, nós negamos Jesus Cristo? Às vezes a gente critica muito São Pedro, né? Ah, como assim? Nossa, viveu com Jesus a vida inteira e negou ele. Quantas vezes nós também negamos, né? Através das nossas palavras, muitas vezes através das nossas ações. Que nós possamos voltar ao nosso pensamento e ver aonde que é necessária a nossa mudança. Jesus, nesse Evangelho, ele nos apresenta várias situações, várias questões que nos faz refletir. Como nós estamos amando, se nós estamos tendo coragem, se nós não estamos o negando diante dos homens. Então que nós possamos no dia de hoje, a exemplo de Santa Paulina, trilhar um caminho de amor, um caminho que nos leva a Deus, um caminho de busca, sempre uma busca que nos leva ao céu. Então, meus irmãos, fiquem todos com Deus. Um grande abraço, paz e bem. Santa Paulina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.